I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I don't think you're right for him. Think of what it might have been. Bom, nós estamos aqui na região sudeste do estado do Pará, uma região geologicamente chamada de Crato Amazônico, que engloba unidades geológicas muito antigas, de idade arqueana, e nós estamos aqui iniciando um trabalho de campo da disciplina Mapeamento Geológico 2 do curso de graduação em Geologia do Instituto de Geociências da UFPA. Esse trabalho preliminar, que envolve uma boa quantidade de pessoas, em torno de 36 estudantes, uma equipe de professores e uma equipe técnica do Instituto de apoio, né? Envolve os trabalhos de mapeamento, e nesse primeiro momento nós estamos observando, visitando afloramentos de rochas importantes no contexto regional da geologia dessa região. E nesse caminho nós estamos homogeneizando os conceitos, aprimorando as discussões, exercitando um pouco de interpretação para que os estudantes entrem no seu trabalho de mapeamento, que já vão ser áreas mais específicas para as equipes de 2 ou 3 estudantes, eles entrem realmente falando uma linguagem única, em que eles vão aí desenvolver mais uns 15 dias de trabalho para que ao final eles concluam com um mapa de cada uma dessas áreas feitos, e ao final desse trabalho resultará num relatório técnico em que eles vão descrever todas essas características das rochas e fazer as suas interpretações finais numa monografia, num relatório final deste trabalho. Tucumã é um município do interior do estado. É uma das regiões melhor estudadas devido ao grande número de afloramentos. Em geologia, um afloramento é a exposição de uma rocha na superfície da Terra. O trabalho de campo é fundamental para a geologia. Por meio dele, o geólogo compreende a conformação do substrato rochoso, de modo preciso e particular de cada região. Meu nome é Larissa, né? Eu faço parte da equipe de Mapeamento 2, que é uma disciplina que a gente faz no 7º semestre da Universidade Federal do Pará. E agora a gente está mapeando, olhando as rochas para poder tentar entender o contexto geológico, poder ver o que a gente leu na literatura, né, e poder aperfeiçoar e também bater as ideias, né, para ver se são as mesmas. E a importância do curso é aprimorar, né, o campo, né, que é a profissão do geólogo, poder administrar, chegar, olhar uma rocha, poder datar ela, poder... É basicamente isso, poder saber e entender o contexto geológico que a rocha é situada, poder, dessa forma, poder explicar ali o surgimento, né, da Terra e tudo. A importância da geologia é, sobretudo, o estudo da evolução da crosta terrestre, onde estão associados os principais depósitos minerais da Terra. E a importância primordial seria a caracterização do espaço físico. Então, a caracterização do espaço físico do planeta é importante para entender a evolução e a ocorrência dos depósitos minerais, que tem um retorno imensurável para a sociedade, e principalmente uma região
como a província de Carajás, que tem inúmeros depósitos minerais e que a formação de recursos humanos é fundamental para o desenvolvimento da região e disseminação do conhecimento sobre a geologia de cada região, que a sociedade tome conhecimento do que é produzido e do que é vendido, os recursos que são originados a partir dessa atividade. Então, o retorno para a sociedade em torno à riqueza mineral do Brasil está nas mãos da geologia, na verdade. E a produção, a formação de recursos humanos é fundamental para a continuação do processo de pesquisa e entendimento de evolução da crosta da Terra. Bom, a atividade de campo ela é basicamente realizada para a gente fazer a coleta de dados geológicos no caso, que são dados estruturais, dados petrográficos, que no caso seria a análise propriamente dos minerais, a análise química das rochas, dá para ter uma ideia, a partir dos minerais ter uma ideia de como é a composição química das rochas, e tudo isso é usado a partir dos afloramentos. Os afloramentos eles são exposições das rochas frescas que afloraram, por isso a gente chama de afloramento, que afloraram em subsuperfície, que no caso é o terreno onde nós estamos analisando. E em certos terrenos é difícil de a gente encontrar essas rochas, por isso nós precisamos, às vezes, andar mas dezenas de quilômetros para poder encontrá-los. E no afloramento a gente realiza a retirada dos dados estruturais, que é justamente para a gente ter uma ideia de qual foram os processos que as rochas passaram, porque como vocês já devem ter percebido nas entrevistas anteriores, a gente precisa entender qual foi a evolução daquela rocha para podermos imaginar uma evolução de uma área como um todo. No caso, a evolução de cada rocha particular determina como um conjunto da evolução de cada rocha particular determina a evolução de uma área como um todo. E por isso que nós temos que analisar os afloramentos particularmente para poder juntar os dados de cada afloramento e realizar uma evolução conjunta de uma área toda. Bom, essa experiência para mim ela está sendo assim bastante, digamos, enriquecedora no sentido de que é um campo da geologia que a gente fica meio independente. A meu ver é o principal campo, né, do curso, no Mapeamento Geológico 2, em que a gente faz a logística do próprio campo, a gente define quais são as áreas, por onde começar, traça um planejamento de aquisição de dados em equipe. Aí tem o acompanhamento de um professor, de um monitor, mas a gente tem a liberdade de escolher os pontos que a gente vai visitar. E quanto à questão de que a importância desse campo aqui na Amazônia, para mim como profissional, é porque, como eu vou ser um geólogo formado no Pará, na Amazônia, pela questão de ser uma região muito densa, da questão das florestas, e ter poucos afloramentos, não ser difícil acesso, então ela é desafiadora nesse sentido, né? E sem falar que os afloramentos que a gente encontra aqui, geralmente eles estão muito intemperizados, é muito difícil de encontrar eles. Diferente de um campo do Nordeste, que lá cada 5 metros tem um afloramento diferente, aqui não, aqui a gente tem que procurar. Quanto ao negócio das áreas, a gente tem uma área muito extensa e cada equipe pega coisas diferentes. A gente vem para cá, fazendo levantamento bibliográfico, tendo ideia do que a gente vai encontrar, mas quando a gente chega aqui a gente pode encontrar uma coisa totalmente diferente. Então é sempre uma surpresa chegar aqui e encontrar pontos diferentes e a gente escolhe os pontos que a gente vai mapear, que a gente vai visitar. Então a autonomia é do aluno e o professor está para auxiliar. Então o aluno que faz o seu mapeamento e o professor ajuda. A atividade teve duração de 17 dias e é entre todas as atividades de campo a que tem maior complexidade diante da duração do trabalho. A atividade de campo contou com a presença de 30 alunos, servidores, 6 professores, 4 alunos de pós-graduação e 8 técnicos e motoristas, envolvidos dos riscos do trabalho desenvolvido em ambiente aberto, que simula o trabalho profissional dos futuros geólogos. A disciplina de Mapeamento Geológico 2, ela se desenvolve com o objetivo de passar um treinamento, de oferecer um treinamento aos alunos de graduação para que eles desenvolvam habilidades de produção de um mapa geológico de terrenos de complexidade média alta. Ou seja,
o aluno vai utilizar os conhecimentos teóricos que foram adquiridos em sala de aula, durante as aulas e disciplinas do curso, e vai aplicar esse conhecimento na prática para produzir um mapa, mostrando os diferentes tipos de rocha que tem nessa região, para que se possa entender toda essa variedade, se possa compreender como essas rochas se formaram, se desenvolveram e como elas guardam um registro desde o processo de sua formação e evolução durante a história da Terra. Então essa disciplina vai concentrar basicamente 3 áreas de conhecimento, que são as áreas de conhecimento de petrologia ígnea, petrologia metamórfica, geologia estrutural, geotectônica e geocronologia, que basicamente tem relação com a idade das rochas. Fala o que é mais novo, o que é mais velho, o que se formou no início, no meio e no fim da história que está sendo contada aqui. É produzido um mapa numa escala de 1 para 50 mil e depois esse mapa tem que ser apresentado pelos alunos, onde eles vão explicar todos os diferentes tipos de rocha que foram estudadas, como elas se formaram, de que formas são compostas e apresentar uma história, uma sequência lógica dos processos que formaram esse terreno. O mapeamento geológico é uma ferramenta básica para os trabalhos de campo, sendo substancial para o desenvolvimento de qualquer atividade. A exemplo, prospecção de bens minerais, estudos hidrogeológicos e geotécnicos. A disciplina serve para que os alunos possam identificar as associações litológicas, a presença ou não de deformações nas rochas, as estruturas decorrentes, dentre outras informações, viabilizando assim a coleta de uma gama de dados, os quais podem ser utilizados para a elaboração de mapas geológicos, que permitem visualizar a distribuição de todos os elementos mapeados. Bom, na etapa do campo, a gente seleciona a amostra representativa da área e cataloga. E faz a descrição macroscópica da amostra. E depois a gente traz para cá para o hotel todas as amostras que a gente vai levar para a universidade. Isso. E durante essa coleta de amostras de campo, elas são bem eficientes porque a gente pode sair com alguns dados de campo, do tipo de rocha que a gente encontrou na área, e possivelmente a gente pode ter uma interpretação, como é que eu posso dizer? Uma interpretação de campo que vai ser confirmado no laboratório. Uma interpretação preliminar. Quando chega na universidade, a gente pega as amostras mais representativas, confecciona as lâminas e pode fazer a classificação adequada com base com a escola ensina a gente. Faz a descrição microscópica da lâmina. As descrições microscópicas, as descrições macroscópicas e junta com os dados estruturais, os dados de campos para poder montar uma história geológica. Do afloramento do campo. Eu sou Patrick Santos, sou da CPRM e viemos aqui acompanhar a disciplina Mapeamento Geológico 2, né? Aqui na região de Tucumã, e queremos elogiar, na verdade, a universidade, né? Pelo convite para a gente participar, para a gente acompanhar aqui o desenvolvimento da disciplina e elogiar também a escolha, a seleção da área escola, né? Aqui a região de Tucumã é uma excelente região, tem muita variedade de litologias, variedade na geologia, né, que certamente vai contribuir na formação dos estudantes. Né? Então, principalmente por ser uma área dentro da Amazônia, né, uma área dentro do contexto da província Carajás, que certamente no futuro breve, vai absolver esses estudantes no mercado de trabalho aqui dentro da região amazônica. Então, vamos querer elogiar aqui a iniciativa da UFPA e agradecer o convite, né, e fortalecer as relações entre a CPRM e a universidade em trabalhos futuros. Então, quero agradecer, muito obrigado pela participação, foi muito boa e é uma excelente iniciativa para a universidade.